dia, amigos do Grupo de Oração Ismael. Hoje a gente vai fazer uma pausa, né, de uma semana, né, sobre a sequência de vídeos relacionados à série das Bem-aventuranças, do Sermão da Montanha, porque em razão da data que se aproxima, 2 de novembro, nós vamos fazer uma programação especial de orações voltadas aos desencarnados, né? Então, por isso, no vídeo de hoje, a gente optou por falar em desencarnação, comentando alguns aspectos importantes e também da nossa conduta em relação àqueles que já partiram. Vamos dar início aqui, então. Começando com Allan Kardec, lá na pergunta 164, ele diz assim: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e com a mesma duração a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Aí vem a resposta: não. Isso depende da elevação deles. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, porque já se desligou da matéria durante a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não está pura, conserva por muito mais tempo a impressão dessa matéria. Então, a primeira coisa que a gente pode destacar aqui é que existe uma perturbação durante o desencarne. Essa perturbação vai ter uma duração maior ou menor, vai ter um impacto também na condição espiritual de quem desencarna, maior ou menor, de acordo com o tipo de vida que ele levou aqui. Se foi uma vida mais voltada ao processo de espiritualização, de desapego aos bens terrenos e às coisas da matéria como um todo, e também uma vida correta em relação ao próximo, a si mesmo e a Deus, essa perturbação vai ser bem menor. Mas, se isso não acontecer, essa perturbação ela tende a ser maior e ter um impacto também mais intenso na condição do desencarnado. Seguindo aqui, ainda com Allan Kardec, na pergunta seguinte, 165, o conhecimento do Espiritismo exerce uma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Aí vem a resposta: uma influência muito grande, visto que o espírito compreendia antecipadamente a sua situação. Porém, a prática do bem e a consciência pura são que têm maior influência. Então, é preciso ter a compreensão adequada do raciocínio que está contido aqui nessa resposta. Não quer dizer que aquele que tem conhecimento do Espiritismo vai ter uma perturbação menor, uma condição geral melhor após o desencarne. Não. O que foi colocado aqui é que, por ter um conhecimento prévio a respeito da sobrevivência da alma, essa perturbação tende a ser menor. Mas que se o espírita ou qualquer pessoa que tenha a convicção da vida após a morte não tenha consciência pura, essa perturbação virá do mesmo jeito. Talvez até seja pior, porque ele pode ficar remoendo a questão do remorso, das culpas, das falhas que cometeu, sabendo que poderia ter avançado mais e não avançou, né? Então, o conhecimento do Espiritismo ou ter uma noção geral da vida após a morte tem uma importância, sim. Via de regra, pode até ser considerado, né, como um fator que dá uma condição maior do desencarne ser mais adequado, mas não tem uma influência tão grande assim em relação à vida reta, a pureza de consciência como um todo, de acordo com aquilo que a gente já comentou. Próximo slide aqui. Aí vem uma explicação interessante do Kardec, né, comentando a resposta a essa questão 65. Ele diz assim: essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, conforme o caráter dos indivíduos. Então, sempre tem relação com o caráter. E também agora ele acrescenta mais uma informação aqui, e principalmente segundo o gênero de morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreso, espantado e não acredita estar morto. Sustenta-o com obstinação. Entretanto, vê o seu corpo, sabe que aquele corpo é o seu e não compreende que esteja separado dele. Vai para junto das pessoas que estima, fala-lhes e não compreende porque elas não ouvem. Eu peguei essa imagem aí do Patrick Swayze, né, que interpretou o Sam no filme Ghost, porque dá uma noção bem
aproximada mesmo daquele que normalmente ocorre, né? Para quem viu o filme antigo já, mas que explica bem, nessa cena, por exemplo, a perturbação da desencarnação, é justamente isso. Em casos de morte violenta, via de regra, como a pessoa não está esperando que ela vai desencarnar, ela não compreende direito o que aconteceu, ela pode muitas vezes tentar se comunicar e não vai ser ouvido, porque passou para outra dimensão. Daí vai vir uma confusão de sentimentos, seguida até da visão panorâmica, que a gente vai comentar um pouco depois. Então, casos de mortes violentas, morte de pessoas jovens, via de regra, ocorre assim essa perturbação maior. Então, dois fatores que repercutem, que a gente já estudou, né? A consciência pura e também o gênero de morte, né? Tem uma influência a respeito da situação imediata do espírito após a desencarnação. E na sequência aqui, agora a gente vai com o André Luiz para falar em um gênero de morte diferente e como que fica, né? Via de regra, a facilitação, né? Da adaptação. Ele lá em Missionários da Luz, capítulo 7, diz: no leito da morte as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados, por onde penetra infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então é possível o grande entendimento. Então vejam que interessante. O leito de morte funciona como uma preparação, né? Uma preparação adequada. Então aquela pessoa que nos momentos finais da vida passa, por exemplo, dias ali numa UTI de um hospital, né? Agonizando, por assim dizer, né? Passando por fragilidades orgânicas, ela vai ter naturalmente uma adaptação ainda em vida, ainda encarnada, né, revestido do corpo físico, que vai tornar mais fácil, né, essa adaptação, porque lenta e gradualmente vai se rompendo os laços. Muitas vezes a gente vê relatos da obra de André Luiz, por exemplo, que nessa situação a pessoa que está prestes a desencarnar já começa a ter contato, inclusive desperta um pouquinho a evidência, começa a ver, a ouvir os amigos desencarnados, então serve como uma preparação, né? E via de regra, então, essa perturbação após a morte ou a situação em geral imediata após o desencarne de quem está nessa situação é mais tranquilo, é mais fácil, né? Como já dissemos aqui, a adaptação. Vamos agora dar sequência falando um pouquinho sobre a visão panorâmica e a influência que ela também exerce sobre a perturbação espiritual e também, eventualmente, na própria região do plano astral que o espírito vai habitar. Seguindo, aqui com Ernesto Bozano, eu já trouxe esse slide uma vez. O Ernesto Bozano, nesse livro, A Crise da Morte, ele faz uma pesquisa, trazendo inúmeros casos onde ele ele colhe as informações, né, faz uma investigação para saber características gerais dos espíritos após o desencarne, enfim, estuda de uma forma ampla essa questão da morte. E ele chegou a essa conclusão de um fato comum que acontece aos desencarnados, que é haverem passado no curso da crise pré-agônica ou pouco depois pela prova da reminiscência sintética de todos os acontecimentos da existência que se lhes acabava. Visão panorâmica ou epílogo da morte. Que interessante, então, né? Ocorreu o desencarne e, em determinado momento, pode ser de imediato, pode demorar um pouquinho, o ser que partiu para outro plano de vida, ele vai ter uma visão panorâmica, ou seja, uma recordação de todos os fatos da vida. É aí que muitas vezes a perturbação também ocorre, porque aquele que viveu uma vida de erros, por isso que os espíritos falaram com Kardec da questão da consciência pura, muitas vezes ele tende a, durante essa visão panorâmica, essa recordação, fixar a mente num quadro de um fato que o impactou bastante. E como vivemos no mundo de provas e expiações, em regra, esse fato que impactou bastante é um erro, né? Então pode ser um erro grave, que gerou culpa, né? Uma situação que vivenciou medo, né? Ou
um desentendimento grave com alguém da convivência dele que ele não conseguiu reconciliar, e isso aí gera uma perturbação maior, e se houver uma fixação da mente nesse quadro mórbido de erro, por assim dizer, isso pode definir também, juntamente com a densidade do corpo espiritual, a região do plano astral que ele vai habitar, né? Então, por isso que é muito importante ao longo da vida nós nos reconciliarmos com o adversário, como diz o Evangelho, enquanto está a caminho com ele, para a gente poder evitar que os erros que cometemos nós possamos carregar eles após o desencarne, para que durante o processo, de visão panorâmica, o ser tenha condição de ter menos risco de se prender num quadro desse de fixação mental. Vamos ver agora com André Luiz de que forma que se dá essa fixação e por que ela ocorre. Agora, no livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 24. Olha que interessante. Torturada por suas próprias ondas desorientadas a reagirem incessantes sobre os centros e mecanismos do corpo espiritual, cai a mente nas desarmonias e fixações consequentes. E, porque o veículo de células extrafísicas que a serve depois da morte é extremamente influenciável, ambienta nas próprias forças os desequilíbrios que a senhoreiam, consolidando-se-lhe desse modo as inibições que em futura existência dominar-lhe-ão temporariamente a personalidade, sob a forma de fatores mórbidos, condicionando as disfunções de certos recursos do cérebro físico por tempo indeterminado. Essa passagem dá praticamente para a gente ficar daria para ficar o vídeo todinho comentando só sobre ela, né? De tão rica que ela é. Mas vamos nos concentrar aqui naquilo que diretamente nos interessa. Primeiro ele fala aí das fixações, né? A mente caindo nas fixações, ela muitas vezes é o que explica, por exemplo, no caso do suicídio, o espírito ficar vendo e revendo várias vezes a cena do ato que ele praticou. A gente tem lá muitos relatos do céu e inferno, do espírito que se recorda de ter se jogado na linha do trem, ou de ter se matado de alguma forma violenta também, né, pulando da ponte, às vezes com um tiro, enfim. É isso, essa fixação da mente que explica essa repetição, esse loop. E nos cursos da TV Ibis, o Maurício explica bem, né? Ele, o Rodrigo, o Marcos Paulo, o Neto, Norma, que já deram aulas também, né? A questão como que a mente mecânica, né, ela já é por si só repetitiva, né, e depois do desencarne isso aumenta, porque o corpo físico, de certa forma, ele protege um pouco nossa própria repetição, né, dessas ondas que vêm, né, essas ondas mentais nossas e de padrão coletivo. E aí ele se torna altamente influenciável. E nesse ponto a gente pode comentar também o tanto que o nosso comportamento aqui, do plano físico, em relação ao ser que partiu, ele pode impactar de forma principalmente negativa, que é o que via de regra ocorre, com o ser que desencarnou. Porque se ele está lá, com a perturbação da morte, com a mente influenciável, e a gente fica aqui do lado de cá, vivendo o luto de uma forma de revolta, de tristeza exacerbada, falando da pessoa o tempo todo, chorando, emitindo vibrações assim, de revolta, né? Ou mesmo de uma forma infantil, que às vezes ocorre também, ficar pensando assim, ele desencarnou, ele era uma pessoa tão boa, né? Se a gente é espírito, fala assim, eu vou ficar aqui conversando com ele. Faz uma prece e tal, né? Sendo que a pessoa acabou de desencarnar, que ele precisa um pouquinho de paz para entender, e a gente fica lançando essa comunicação, pensamento, falando, invocando, isso vai dar uma perturbação enorme, né? Aquele que deveria estar se adaptando ao plano espiritual, acaba que vai sentir essas emissões por causa disso aí que o André Luiz explicou, e isso vai ter, muitas vezes, um impacto muito negativo, né? Então nós também temos que nos educar para a morte. Olha que essa influenciação após o desencarne, né? Ele ficar sujeito a essa influenciação, o ser que partiu, ela é tão grande, né, juntamente com esse quadro de fixação mental, que o André Luiz explica aí, ó. Isso também vai gerar, é o que justifica até mesmo eventuais restrições numa nova existência, né? Então, aquele que abusou no campo do sentimento, ele vai estar gerando logo aí, após o desencarne, eventual problema cardíaco numa vida futura, né? E os exemplos são vários.
Então, só para deixar mais claro aquilo que eu acabei de comentar, principalmente em relação à oração, não é que nós não possamos fazer oração pelos desencarnados. Muito pelo contrário, inclusive o vídeo de hoje é para a gente instruir uma prece em favor dos desencarnados, para eles receberem a harmonização e as vibrações positivas nossas e da espiritualidade. O que se deve evitar muito é o tipo de prece em que a gente tenta se comunicar diretamente, como, por exemplo, pedindo algo para alguém que acabou de desencarnar. Eu tenho um amigo, ele desencarna. Eu acho que ele foi uma pessoa boa e que ele está bem do outro lado, mas eu nem sei se ele já se adaptou. Aí eu começo a fazer preces para ele, no sentido de pedir que ele faça algo para mim. Esse tipo de prece é que é maléfico, porque a gente está lançando uma comunicação que está prejudicando a adaptação dele. Muitas vezes é fruto de nossa revolta, de nosso atraso e de nossa infantilidade. Esse tipo de prece é que é problemático. Agora, a prece, da forma adequada, ela sempre vai ser um bálsamo e sempre vai ser importante. Por isso que a gente organiza. Mas de que forma que ela deve ser feita? Né? A gente tem que dirigir a nossa prece para aqueles espíritos mais elevados, ou para Deus, Cristo, Maria, Dr. Bezerra, que tem até o livro que está aí no fundo que vocês estão vendo. Né? São seres avançados, né? Espíritos que já coordenam trabalhos espirituais importantes, e eles vão direcionar aí a nossa prece para que chegue até os nossos companheiros que desencarnaram. O problema é aquela prece que a gente quer fazer a comunicação direta com quem acabou de desencarnar ou desencarnou há pouco tempo, né? Fazendo pedidos para ele. Né? Isso é infantilidade, isso quase sempre prejudica bastante aquele que desencarnou no processo de adaptação, né? E a gente pensa que está fazendo algo positivo, está, na verdade, atrapalhando. Seria isso, então, os comentários sobre a prece em relação a quem já partiu. Então, temos que ter muito cuidado, né, da forma como a gente desencarna, ou seja, resolvendo as nossas tendências, e principalmente a gente que fica, evitar perturbar o espírito. Na sequência aqui, a gente vai ver um exemplo disso, de como que nossa conduta leviana vai influenciar o ser que está desencarnando. Também com André Luiz, no Missionários da Luz, capítulo 8. Olha que interessante. Esse espírito aqui, ele compareceu na casa de um amigo dele, né? O desencarnado compareceu na casa do encarnado, para durante o sono fazer uma espécie de acerto de contas, né? Com o próprio amigo. E por que ele faz isso? Ele explica lá, conversando com a equipe do André Luiz. Hoje à noite, o Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e me acusou de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Isso, como é natural, me desgostou. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Fazer uma pequena pausa aqui. Então o amigo estava falando mal do que desencarnou perante a família, e isso impactou ele lá na região que estava no plano astral. Chegou até ele. Porque qualquer referência que a gente faz aos desencarnados, via de regra, principalmente quando a gente está emitindo opinião desarmoniosa, chega até ele. Porque é influenciável, né? A mente é um veículo de comunicação, o pensamento tem a velocidade superior da luz, ele se desloca quase que instantaneamente. Então, de forma leviana, ele atraiu o próprio quadro. E aí teve um pesadelo, né? Porque a lembrança do contato com o Vieira, que fez a conduta errada de falar mal do que tinha desencarnado, teve vários pesadelos durante a noite por causa disso. Olha a justificativa que o espírito continuou apresentando. Ó. Como ele falou antes, isso me desgostou. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar deles semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. E aí, como eu falei, acontece do Vieira ter pesadelo e tudo mais, né? Então, olha o exemplo que nós não podemos ser leviano. Temos que respeitar os desencarnados, né? Por isso que é interessante essa data do Dia de Finados, que é uma lembrança que a gente tem, mas deve ser sempre uma lembrança respeitosa, e as eventuais lágrimas que nós derramarmos têm que ser lágrimas de afeição, não de desespero e de revolta, como a gente vai ver no último slide do Chico Xavier, que é o slide que vai encerrar o nosso vídeo de hoje. Né? Mas fica então a lembrança desde já. Nossa conduta perante os desencarnados tem que ser de respeito
e nós temos que aceitar que o ciclo dele se encerrou e não temos o direito de ficar trazendo à mente toda hora essa pessoa, causando assim perturbações, principalmente em termos de maledicência ou em termos de tentarmos manter uma comunicação que muitas vezes não está na hora de acontecer, né? Quem decide, via de regra, com mais sabedoria, o momento de haver a comunicação é o plano espiritual. Se tiver que vir a psicografia, vai vir, né? Ou, por exemplo, uma comunicação de quem já partiu. Agora, se a gente ficar forçando a barra, né, tentando conversar com quem desencarnou, achando às vezes que ele está na posição elevada, sendo que muitas vezes ele nem se adaptou ainda à morte, aí fica uma situação muito ruim para aquele que partiu, né? Prejudica nós também, como o Chico vai falar aqui. Nesse último slide, que foi no lendário programa Pinga Fogo, né, chamado Pinga Fogo 1, que foi ao ar em 28 de julho de 1971. O Chico respondeu uma pergunta da seguinte forma. Uma senhora havia perdido o filho e disse que estava sofrendo muito e perguntou se as lágrimas dela estavam prejudicando ele. Aí o Chico respondeu: quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas, quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Então, para finalizar essa ideia, né? Claro que a gente sente saudade, a gente tem um amor, tem a lembrança positiva do ente amado que partiu, né? E a gente pode recordar, sim, de uma forma de esperança, né? De uma forma harmoniosa, traduzindo carinho, isso é até bom. Mas se for de revolta, de desespero, de exigir uma comunicação, isso vai prejudicar tanto o encarnado quanto o desencarnado. Meus amigos e minhas amigas, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que esse vídeo tenha sido útil, nos sirva de preparação para que a gente possa ter uma conduta mais adequada em relação aos desencarnados, especialmente nessa data em que eles são homenageados, que é o Dia de Finados, e também que possamos fazer uma oração especial em relação aos desencarnados, tendo sempre como diretriz essas questões que acabamos de comentar. Abraços a todos, fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.